Mas antes de falar sobre a vida e especialmente, ou mais especificamente, sobre o pensamento teológico, uma parte do pensamento teológico de René Padilha, eu quero contextualizar você. A partir do que eu falo, de que momento e de que situação de Brasil e de igreja evangélica e de fenômeno religioso cristão evangélico, especialmente no Brasil, eu falo, além da própria interpelação de fazer esse tributo a René Padilha, que certamente é um dos maiores teólogos protestantes contemporâneos, um dos maiores teólogos da América Latina, que a América Latina já produziu, e também uma das maiores referências ao meu próprio pensamento teológico. Então eu queria fazer esse tributo a René Padilha, mas preciso contextualizar você. Nos anos recentes no Brasil, talvez ali a partir de 2013, daquele caos dos protestos nas ruas em 2013, em que alguma coisa da alma do Brasil emerge e que a gente está tentando discernir um pouco até hoje o que foi que apareceu ali naquele caos das ruas de 2013, ou quem sabe a partir de 2016 e de todo o movimento de articulação do que estamos acostumados a chamar de direita ou de extrema direita para a retirada do PT e dos governos petistas e o impeachment da presidente Dilma, depois a prisão do presidente Lula, toda essa orquestração política, esses debates políticos transbordaram para as disputas teológicas. Então essa polarização que a gente já é chato, né? Eu sei que essa binariedade, essa discussão binária entre esquerda e direita, mas ainda a gente ainda está nisso, infelizmente. Essa disputa polarizada entre esquerda e direita, ela transbordou para os debates teológicos também. E foi feito, e tem sido feito até hoje, um esforço orquestrado, propositado de caracterizar certa reflexão teológica, e especialmente a reflexão teológica produzida a partir da América Latina, como, por exemplo, a teologia da missão integral, que é uma expressão própria de René Padilha, e a teologia da libertação, a própria teologia da libertação, isto é, o pensamento teológico da América Latina. Há um esforço propositado para caracterizar esse pensamento teológico como ideologia de esquerda, como comunismo disfarçado de teologia. Na verdade, os críticos dizem que a teologia latino-americana e a teologia da missão integral e muito mais a teologia da libertação não são teologias, são ideologias de esquerda disfarçadas de teologia. Então, uma das coisas mais chatas com as quais eu convivo nas minhas redes sociais, e hoje já é mais um motivo de risada, que dá dó, inclusive, do que de chateação, é a insistência com que me chamam de esquerdista, comunista, socialista. Então, o fato que por conta de uma articulação de determinado segmento da igreja evangélica, e mais precisamente de teólogos formadores de opinião dentro da igreja, e eu não quero discutir a qualidade nem o caráter desses teólogos, porque para muitos deles falta bibliografia, falta um rigor de aproximação do objeto a respeito dos quais ou do qual eles querem estabelecer comentários e o objeto que eles querem criticar. Isto é, não existe rigor acadêmico, rigor teórico de aproximação da teologia latino-americana, da teologia da missão integral, da teologia da libertação. Falta bibliografia, E tem muita desonestidade intelectual nesse processo também. Eu não quero entrar em detalhes sobre o caráter e a qualidade dos teólogos, mas o fato é que, por conta dessa articulação e dessa disputa teológica narrativa,
um sem número de pessoas que não fazem a menor ideia do que seja teologia latino-americana. Como é que a teologia latino-americana se distingue, por exemplo, de uma teologia europeia, de uma teologia norte-americana? Não faz a menor ideia do que seja uma teologia da missão integral ou teologia da libertação. Essa gente que acaba sendo influenciada por essa articulação crítica desenvolve um preconceito e acaba perdendo um riquíssimo capital teológico produzido especialmente a partir da América Latina ou do chamado mundo dos 2 terços, isto é, a teologia feita no terceiro mundo. Há uma riqueza teológica, um capital teológico muito rico que é desconhecido e, portanto, desperdiçado nessa disputa narrativa, né? Porque teologia é um nome de uma biblioteca. Sim, a teologia é o nome de uma biblioteca. Nessa biblioteca chamada teologia, você tem setores, né? Você tem uma teologia, por exemplo, hinduísta. Você tem uma teologia islâmica. Você tem uma teologia cristã. Você tem uma teologia judaica. E você tem dentro da teologia cristã, também dentro da área de teologia cristã, você tem muitas áreas. Então você entra nessa biblioteca e diz assim, olha, eu quero ir na área, no setor de teologia cristã. Você é encaminhado para um lugar e você ali tem várias salas. E aí você vai encontrar, por exemplo, uma área para o catolicismo, outra área para o protestantismo. Você vai encontrar um catolicismo ali pré-reforma protestante, você vai encontrar um catolicismo de contra-reforma, você vai encontrar um protestantismo também, você vai encontrar um cristianismo ocidental, você vai encontrar um cristianismo oriental, você vai encontrar uma área onde existe uma teologia europeia, outra área de uma teologia asiática, uma área de uma teologia africana, né? E mesmo dentro dessas áreas, se você pega ali, você vai para a estante da teologia feita na América do Norte. Então você não tem dúvida de que a teologia que os brancos, supremacistas brancos da Ku Klux Klan, fazem uma reflexão teológica é diferente da teologia dos negros escravizados, né? Você não tem dúvida disso. Não é a mesma teologia, isto é, não é a mesma aproximação do texto bíblico, não é a mesma reflexão a respeito de Deus e da manifestação histórica de Deus e da presença de Deus no mundo e das relações humanas e sociais que se constroem a partir dessa experiência de Deus. Então, se você pega uma Europa colonizadora e uma América Latina colonizada, não dá para dizer que é a mesma teologia, né? Então você já deve ter ouvido falar em teoria decolonial, em teologia decolonial, né? Então é isso, numa das estantes da biblioteca chamada teologia, tem lá a teologia latino-americana. E nessa estante, por exemplo, nessa área, você vai encontrar na teologia latino-americana a teologia da libertação, que embora tenha nascido com Rubem Alves, Richard Shaw, que eram protestantes presbiterianos, ela se desenvolve muito mais dentro do catolicismo, né? Os teólogos católicos desenvolvem a chamada teologia da libertação. E você vai encontrar a teologia da missão integral dentro dessa prateleira ou dessa área da teologia latino-americana. Então, por exemplo, já começa aí uma grande confusão. Teologia da libertação e teologia da missão integral são duas coisas completamente diferentes. Elas têm aproximações, mas elas não são a mesma coisa. Então, por exemplo, os críticos que dizem que a teologia da missão integral é a versão evangélica protestante da teologia da libertação, isso reflete uma ignorância absoluta, né? Então, já começa daí.
Quando você vai em teologia latino-americana, você encontra a teologia da libertação, mas você encontra a teologia da missão integral. Há, inclusive, autores e teólogos e pensadores que dizem que a teologia da missão integral não é sequer uma teologia latino-americana. Embora a teologia da missão integral tenha ganho fôlego, sim, a partir da influência prioritária de teólogos latino-americanos. Não só de teólogos latino-americanos, mas principalmente E René Padilha é com certeza o maior deles. Quando se fala em teologia da missão integral, nós estamos falando com certeza, o maior nome é René Padilha. Mas teologia da libertação e teologia da missão integral não são a mesma coisa. Então, eu quero contar para você essa história que aconteceu comigo em 1982. 1982, já se passaram quase 40 anos dessa história que eu tenho para contar para você. E assim, eu acredito que muitos ouvintes do Correlê, do podcast, não tinham sequer nascido em 1982. Então eu queria contar para você, em 82 eu tinha exatamente 18 anos de idade. E eu estava no meu segundo ano da graduação em teologia, aqui na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, em Perdizes, onde eu estudei e fiz a minha graduação. Então eu em 82... eu trabalhava na biblioteca da faculdade. Eu consegui receber essa bênção divina de trabalhar na biblioteca, então eu trabalhava em troca da minha bolsa de estudos, e tenho uma gratidão imensa ao Dr. Werner Cashel e a esposa dele, Dirce Cashel. A Dirce Cashel era bibliotecária, me colocou para trabalhar ali, e dizia ela que eu mais lia do que trabalhava, mas eu agradeço muito, porque eu tinha que guardar os livros, eu tinha que envenenar os livros, eu tinha que zelar pelo cuidado dos livros, e o que acontecia é que ao final de um dia de estudos, os livros retirados das estantes não eram devolvidos às estantes, eles eram deixados numa plataforma, e o meu trabalho era cuidar desses livros e devolvê-los aos seus lugares de origem. E a cada livro que eu ia devolver, eu lia a contracapa, eu lia a orelha do livro, eu lia o índice, eu ia selecionando aqueles que seriam objeto de uma leitura e de uma investigação mais detalhada. Mas ali eu tinha 18 anos e estava no meu primeiro ano do seminário. E na biblioteca existia uma sala de periódicos, que tinha não os livros, mas as revistas e os jornais. E eu frequentava também a sala de periódicos, era minha responsabilidade mantê-la em ordem. E naquela sala eu encontrei uma revista chamada Mission. E encontrei ali um artigo de Dom René Padilha. Foi ali na revista Mission que pela primeira vez em 1982, eu com 18 anos de idade, eu li um artigo de René Padilha. E eu sei que aquele artigo e aquele contato, ele determinou todo o meu percurso teológico e pastoral, e para falar mais ainda corretamente, todo o meu itinerário espiritual cristão, influenciou a minha espiritualidade, né? Então, daquele dia e até hoje, já se passaram 40 anos, e eu vejo como seria bom se os pastores e os teólogos de hoje pudessem ler René Padilha, a começar desse artigo que eu estou falando, em duas partes. A primeira parte, publicada na edição da revista de março de 1982, a primeira parte era Uma Nova Maneira de Fazer Teologia. Título do artigo: Uma Nova Maneira de Fazer Teologia. Bom, aí já vale uma reflexão e uma observação. Uma nova maneira de fazer teologia sugere adequadamente e corretamente que a teologia não está pronta. A teologia a gente faz o tempo todo. A gente faz teologia todo dia. A teologia não é um registro de conceitos que está cristalizado, condensado em definitivo.
né? A teologia cristã protestante é essa daqui, X. Não existe isso. Existe um fazer teologia ao longo da história, né? E, por exemplo, vou dar um exemplo simples para você. Quando Luiz Gonzaga diz: quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Isso ele está fazendo teologia. Ele está olhando para o seu mundo e está fazendo uma pergunta para Deus: por que esse sofrimento todo no Nordeste? Por que essa seca no sertão? Por que a terra queima? Por que há tanta morte no sertão? Quando ele faz isso, ele está fazendo teologia, e ele está fazendo teologia interpelado por uma realidade. Então, uma nova maneira de fazer teologia foi o primeiro artigo do René Padilha, e o segundo artigo, publicado na edição de julho a setembro, foi Teologia da Libertação, uma avaliação crítica. Tá vendo? Então, um teólogo protestante de tradição reformada, ele vai fazer uma avaliação crítica da teologia da libertação. Lá em 1982 esse artigo foi publicado. Então eu passo a ler e comentar para você trechos desse artigo do René Padilha, alguns poucos trechos do pensamento de René Padilha, e eu queria deixar você se deliciar com essas reflexões que eu li na minha juventude, para você ver como elas são atuais, como elas são relevantes, como elas são imprescindíveis para o momento histórico que a gente vive no Brasil de igreja evangélica. Bom, então a primeira coisa que o René fala aqui, quando ele está fazendo uma avaliação crítica da teologia da libertação, ele diz assim: olha, o discurso teológico da teologia da libertação não é uma dissertação acadêmica, é uma mensagem profética. Pesado. Então ele está dizendo: olha, eu sei que eu não estou lidando com uma dissertação acadêmica, com uma reflexão acadêmica, eu estou lidando com uma mensagem profética. O propósito da teologia da libertação não é informar e propor teorias, mas é nos chamar ao arrependimento, é nos convocar a considerar uma nova e interessante perspectiva teológica e nos desafiar a um cristianismo que tenha coragem de encarar a relevância histórica da nossa fé no contexto da América Latina. Então, isso é de uma honestidade ímpar, né? Ele diz: eu vou fazer uma avaliação da teologia da libertação, mas eu sei que eu estou diante de uma convocação profética. Eu estou diante de uma palavra que me chama ao arrependimento, para que eu diga: aqui vem a minha fé no contexto de América Latina. Ele diz mais, ele diz assim: eu poderia seguir os moldes dos teólogos do primeiro mundo e dos teólogos anglo-saxões que estão nos Estados Unidos da América do Norte e simplesmente fazer um artigo e desqualificar a teologia da libertação e dizer que ela tem um colorido marxista, que ela apoia a violência, que ela reduz o evangelho à sociologia, à economia e política. Eu poderia dizer que ela faz um uso seletivo da Bíblia. Eu poderia dizer que ela está muito condicionada pela situação histórica. Eu poderia desqualificar a teologia da libertação. Mas aí ele diz assim: a minha pergunta não é como eu respondo à teologia da libertação a fim de mostrar as suas falhas e suas incongruências. Não é disso que se trata. A verdadeira pergunta é: como eu me articulo a partir da minha própria fé e da minha perspectiva de fé no contexto de pobreza, opressão, injustiça, no qual a teologia da libertação surgiu. O que ele está dizendo, na verdade, é o seguinte: eu não quero criticar a teologia da libertação simplesmente para desqualificá-la. Não é disso que se trata, porque eu nem posso fazer isso, porque eu sei que eu estou diante de um apelo profético e de uma convocação ao arrependimento e de um chamado a que eu expresse a minha fé de modo relevante no contexto da América Latina.
o que eu tenho que fazer é dizer, bom, se a teologia da libertação responde a esse contexto de um jeito que eu não concordo, como é que eu respondo? Essa é a verdadeira pergunta. Então ele diz assim que a intenção dele com o artigo, isto é, em fazer uma avaliação crítica da teologia da libertação, é refletir sobre as implicações da teologia da libertação para a minha própria vida e para o meu próprio ministério. Olha que fabuloso, né? Eu estou fazendo uma crítica da teologia da libertação para refletir as implicações da teologia da libertação à minha própria vida e ao meu próprio ministério. Ele não está fazendo um exercício acadêmico. O que René Padilha estava fazendo naquele momento era um exercício existencial e pastoral, não era acadêmico. E isso diz muito sobre os teólogos latino-americanos raiz, ali da década de 50, 60, e aqui especialmente 70 e começo dos anos 80. Esses teólogos, eles não estão num diletantismo teológico. Esses caras não estão gravando podcast, eles não estão fazendo filminho e videozinho para YouTube, para sei lá o que. O que eles estão fazendo é dando uma resposta visceral a partir da interpelação do contexto latino-americano, onde eles são cristãos, eles são seguidores de Jesus de Nazaré e são pastores. É isso que eles estão fazendo. O que René Padilha está falando ele está falando de dentro de um coração piedoso e não de um debate teológico. Ele diz que interessante ele diz assim que a teologia de primeiro mundo ocidental, e ele está fazendo uma crítica à teologia europeia e à teologia norte-americana, ela reduziu o evangelho a verdades abstratas e transformou a fé, a experiência de fé, numa experiência intelectual, racional. Crer é acreditar em verdades conceituais. E isso é completamente distante da realidade desse fazer teológico que acontece a partir da América Latina. Abre aspas para René Padilha. A tarefa teológica tem como propósito a obediência da fé. A obediência da fé. A teologia precisa se libertar ou ser liberta do seu marco de referência racionalista, a fim de que se coloque a serviço da palavra de Deus. Olha que interessante. Ele sugere que o conjunto teórico, doutrinário, confessional, credal, o conjunto de crenças desta tradição teológica racionalista precisa ele precisa ser superado, e a teologia precisa se libertar disso, desse conjunto credal, para que ela se coloque a serviço da palavra de Deus. Então ele estabelece uma distinção entre a palavra de Deus e as consequentes ou decorrentes declarações doutrinárias das elaborações teológicas. Vamos em frente, porque isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso. A palavra de Deus que nos convoca a um caminho de obediência a partir da fé e da experiência de fé, né? Ele nos chama para uma experiência existencial com a verdade. Não é uma experiência racional, é uma experiência existencial
com a verdade. Então, ele começa fazendo análise crítica da teologia da libertação